são as informações sobre o ministro Alexandre de Moraes, que teve contatos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante a análise da venda do Banco Master. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já publicou uma nota falando ali, ele disse nessa nota o seguinte, abre aspas, em virtude da aplicação da lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central. A gente tem a lâmina aí com esse texto do Alexandre de Moraes, né? O presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú também. Além disso, né? Continua ali o ministro Alexandre de Moraes. Participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Institucional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e o vice-presidente do Bradesco Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito, fecha aspas. O Banco Central confirmou os encontros, mas negou qualquer pressão sobre a operação. Vamos voltar primeiro com a Lu aqui. Ô Lu, informações que existem, né? Assim, são informações que levam um caminhão de munição pesada aos opositores do ministro Alexandre de Moraes, essa notícia, né? Exatamente. É importante a gente destacar também, André, fazer até uma avaliação sobre essa nota do ministro Alexandre de Moraes, é que em nenhum momento ele cita qualquer informação sobre o Banco Master. E a gente tem algumas informações sendo veiculadas pela imprensa, né? Inclusive essa informação mais recente, publicada na coluna de Malu Gaspar no jornal o Globo, de que Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar sobre o Banco Master. Uma outra informação um pouco mais antiga também dessa coluna, de que a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi, ela teria, o escritório, no caso, que ela comanda, né, teria firmado um contrato de algum tempo com o Banco Master, que o valor total do contrato supera aí 100 milhões de reais. São informações que estão saindo e que essa nota do ministro não faz qualquer menção, não cita o Banco Master, e até o momento a gente não tem qualquer explicação, qualquer informação sobre a razão desse contrato, por exemplo. Claro que Moraes atua no STF, a esposa dele tem um escritório privado, mas seria até relevante nesse momento do escritório ou do próprio ministro explicar que contrato é esse, o que diz, quais são os termos desse contrato com o Banco Master, nesse momento em que há esse questionamento, em que ele soltou uma nota oficial para falar que não tratou com o presidente do Banco Central sobre esse assunto, mas sim sobre as sanções que sofreu na lei Magnitsky. A gente tem esse ponto muito importante, mas com certeza é sim uma munição para a oposição contra o ministro Alexandre de Moraes, ele que já é alvo de um movimento de integrantes da oposição para que sofra um impeachment e deixe esse cargo no Supremo Tribunal Federal, principalmente depois que assumiu relatoria de processos em destaque na Suprema Corte, como esse mesmo da tentativa de golpe de Estado que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa situação que a gente tem envolvendo o ministro, uma nota em que ele afirma que tratou com o Gabriel Galípolo sobre as sanções da lei Magnitsky e não cita qualquer informação, qualquer esclarecimento sobre uma suposta relação com o Banco Master revelada pela imprensa. Chamar de volta o advogado Rogério Leonardo. Doutor, vamos partir da conformidade ética disso aí, falando aqui de uma forma bem clara. Ministro do Supremo Tribunal Federal procurar presidente do Banco Central para tratar de assuntos particulares, que são particulares ali no caso, ou não, só pode dizer que eu estou errado, mas está certo isso? Olha, eu sou totalmente favorável à iniciativa do ministro Fachin de criação de um código de conduta, um código de ética para os ministros do Supremo para evitar esse tipo de problema. Entretanto, a aplicação de uma sanção por um governo estrangeiro a um ministro da Suprema Corte do Brasil, aí não é um assunto que eu considero que seja particular. É um assunto de Estado. E aí o que
a gente tem que ter muito cuidado ao analisar a questão as explicações e os possíveis desenvolvimentos que pode ter da notícia, né? Porque me parece que houve, essa notícia foi dada de uma fonte, que acho por uma reportagem da repórter, acho que Malu Gaspardo, assim, a gente tem que entender como que o que tem de verdade, o que foi ou não confirmado com relação a essa notícia, com muito cuidado, porque o ministro ir ao encontro do presidente do Banco Central para poder tratar das possíveis repercussões dessa sanção, eu acho que até aí tudo é válido. É algo que tem que ser tratado institucionalmente, porque é um ataque à soberania do Brasil, né, por uma nação estrangeira. Então isso realmente é um problema grave, que pode ser tratado institucionalmente. O que a gente tem que saber realmente é se houveram outros assuntos sendo tratados nessa reunião, né? Aí vai ter que ter maiores apurações para que a gente possa realmente desenvolver algum juízo de valor sobre os acontecimentos. Mas até então, as explicações dadas foi de que o ministro teve um encontro com o presidente do Banco Central para tratar da Lei Magnitsky. Então, é algo que até então eu não vejo com tamanha anormalidade. De qualquer forma, como disse, sou totalmente favorável a que tenha aí um código de conduta, um código de ética, para que a gente entenda quais são as limitações éticas da atuação do ministro. De qualquer forma, tem outras questões que podem ser tratadas nesse código de ética, e eu vejo de bom tom que os ministros supremos tenham sempre um cuidado redobrado, né, com todas as condutas que eles possam vir a praticar. E, por exemplo, se você é ministro supremo, não é também de bom tom que pessoas relacionadas a você possam advogar perante a corte, ainda que você se dê por suspeito numa eventual distribuição de recurso A ou recurso B. Então, eu vejo com bons olhos a iniciativa de um código de ética e aguardo o desenvolvimento aí dessas apurações para que a gente possa entender melhor. O encontro entre o Alexandre e o Galípolo, eu não vejo até agora, com as informações que nós temos, nada de muito anormal, já que eles esclareceram que o que foi tratado ali foi a sanção pela Lei Magnitsky. E neste caso eu não acho que seja uma questão particular, eu acho que seja uma questão de Estado. Rogério, agora um ponto também, né? A gente teve essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes citando que tratou com Gabriel Galípolo sobre as sanções da Magnitsky e não faz qualquer referência ao caso do Banco Master. A gente, considerando a situação de que Moraes realmente não tratou sobre esse assunto com o presidente do Banco Central, você vê algum conflito ali em um possível contrato, esse suposto contrato que também saiu por meio de uma apuração da imprensa do escritório da esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, com o Banco Master, esse contrato que supostamente tem um valor total aí que supera a cifra de 100 milhões de reais. Na sua avaliação, considerando que Moraes ocupa um cargo no Supremo Tribunal Federal, um cargo de ministro, e considerando também numa situação em que ele não teria atuado nesse caso, até por não citar isso na nota, claro, a gente não tem uma manifestação clara sobre isso na nota, mas nessa situação hipotética, você vê algum conflito com esse suposto contrato? Não existe vedação legal a que pessoas que tenham relação com os ministros, elas atuem na advocacia. O que acontece é que quando você tem, por exemplo, algum parente de ministro que está advogando e o processo é distribuído, se for distribuído para o próprio ministro, você teria aí a suspeição, e eles se dão normalmente por suspeitos. Mas não há uma vedação legal para que, digamos, escritórios de advocacia que tenham pessoas relacionadas advoguem perante os tribunais superiores, né? Então, assim, não sendo ele o relator do caso e não tendo ele voto, eu não vejo, não existe vedação legal. O problema passa a ocorrer caso ele seja chamado a participar de algum tipo de decisão relacionada
a este tema. Aí ele não poderia, né? Ele teria que se dar por impedido, né? Tirando isso, não há realmente a previsão legal de que você não possa advogar nos casos, exceção feita, obviamente, se o aparentado, aí, no caso relacionado, seja o relator do processo. Uma possibilidade, ainda que remota, de essas atitudes do ministro Alexandre de Moraes serem enquadradas aí como algum tipo de crime de responsabilidade, não? Aí vai depender muito da apuração, né, que for desenvolvida. Por enquanto, nas informações que nós temos, eu não vejo essa possibilidade, né? Os dois confirmaram que o assunto tratado foi a Lei Magnitsky e, neste caso, não haveria nenhum tipo de crime de responsabilidade, porque não haveria ali algum intento de tratar de assuntos que fossem, de qualquer forma, beneficiar a figura pessoal do ministro, porque é bom lembrar novamente, a sanção Magnitsky é uma sanção aplicada por uma nação estrangeira a um ministro da Suprema Corte. O atingido é a justiça brasileira, não é a pessoa do Alexandre em si, porque qualquer que fosse o ministro atingido, ele foi atingido no exercício das funções enquanto ministro da Suprema Corte. Então não vejo aí um conflito de interesses. Já com relação a qualquer outro assunto que porventura tem algum interesse pessoal de alguém relacionado a ele, com certeza acredito eu que ele se daria por impedido de julgar causas nesse sentido. Somente se acontecesse efetivamente algum dado que a gente não tem acesso até o momento, é que a gente poderia falar em crime de responsabilidade. Rogério, agora um ponto que também está em pauta é uma discussão sobre esse código de conduta que você até citou aqui como um meio, né, um caminho para que o próprio STF tenha menos problemas em relação à atuação dos ministros. Mas na prática, se esse código de conduta sair, quais medidas a gente pode ver sendo colocadas em prática, por exemplo, para mudar essa rotina dos ministros que ocupam a cadeira ali no Supremo Tribunal Federal? Já tem algum exemplo que a gente pode entender de mudança? Olha, você precisa primeiro da elaboração e aprovação, né? O ministro Fachin, pelo que eu percebo, ele acha necessário, acho que seria de bom tom, que os ministros tenham toda uma série de impeditivos para a sua atuação na vida privada. Quer dizer, é aquele negócio de não basta você parecer honesto, você ser honesto, tem que parecer honesto. Então a questão da ética, ela é relacionada com esses atos da vida pública, né? Os ministros têm que ter cuidado para que a sua atuação, mesmo na vida privada, não venha a, de qualquer forma, trazer qualquer tipo de desconfiança à sua atuação enquanto ministros da Suprema Corte. Então, a descrição, isso tudo a gente já tem na Lei Orgânica da Magistratura, né? A gente pode ter um refinamento desses impedimentos e das condutas que estão previstas lá na Lei Orgânica dos Magistrados, para que os ministros não corram nenhum tipo de risco de uma exposição que seja prejudicial à imagem do próprio STF. Então eu vejo com bons olhos, é algo que os próprios ministros vão trabalhar, tem que ser aprovado dentro do próprio Supremo, e não vejo nenhum problema aí numa aprovação de um código de ética, de um código de conduta, para que os ministros tenham ali um norte para se basear quando forem tomar as suas decisões, mesmo na esfera privada, para proteger a própria reputação e proteger a reputação da Suprema Corte. Doutor Rogério Leonardo, advogado criminalista, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui de O Tempo News hoje, nos ajudar a entender esse mundo da justiça de forma um pouco mais clara. Brigadão. Eu é que agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado.